Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Esse é mais um vídeo da série Transformação de Fase e dessa vez eu vou falar sobre a solução, mais uma solução aproximada de Zener para o crescimento de placas e agulhas. Novamente, para que esse vídeo fique independente dos outros, eu vou falar de solubilização, soluções supersaturadas e precipitação, e aí então passar para a parte que é diferente nesse vídeo, que é o crescimento na forma de placas e agulhas, solução aproximada para o crescimento de placas ou agulhas e o problema do critério da velocidade máxima, e vou tirar algumas conclusões. Novamente, aqui está o diagrama de equilíbrio, mostrando que a gente solubiliza essa liga a uma temperatura TS de solubilização, concentração média da liga, no caso de B na liga é C0, e resfria rapidamente até a temperatura de precipitação, que eu chamei aqui de TP, e o diagrama de equilíbrio nos diz que se a gente deixar um longo tempo nessa temperatura, nós vamos ter uma concentração na fase alfa, C-alfa, e precipitados da fase beta com concentração C-beta. Quer dizer, em média, vamos continuar tendo, evidentemente, C0. Mas, inicialmente, temos uma solução supersaturada de soluto, com concentração C0. A regra da alavanca nos diz qual a fração volumétrica total dos precipitados. Aqui então está o estado inicial, a solução alfa supersaturada, concentração C0, a matriz composta inteiramente da fase alfa, só que com excesso bastante considerável de soluto. No estado sólido a gente consegue fazer isso, resfriar a solução e ela está com uma supersaturação muito grande. E a partir dessa supersaturação, esse excesso de soluto vai gerar precipitados, Além vamos dizer, das morfologias mais usuais, que são esferas, por exemplo, placas, que a gente pode considerar o crescimento, espessamento, por exemplo, de ferrita que está no contorno de grão, considerar isso como um espessamento de uma placa. Nós temos várias situações, diversas situações em diversos sistemas. Eu dou exemplos aqui de sistemas de aços, basicamente, mas nós temos muitos exemplos em materiais não ferrosos de precipitação em que essa precipitação não ocorre de forma esférica, mas ocorre na forma de placas ou agulhas. Então aqui nós temos um exemplo dos panos Icral, um aço tipo Redfield, com 13% de manganês, então a austenita foi retida e a cementita se precipitou, uma espécie de agulha ou placa, provavelmente agulha, porque a gente vê aqui cementita também, então essa deve ser uma agulha que está atravessando o plano da fotografia e aqui ela pega de lado, E cementita também nos contornos de grão. Aqui nós vemos o crescimento da ferrita Widmanstatten no aço baixo carbono, eu dou a referência aqui, tanto aqui quanto aqui, para quem quiser mais detalhes. Isso foi feito in situ, usando um microscópio confocal, então a gente vê as placas de ferrita acicular surgindo a partir do contorno de grão, ou da ferrita no contorno de grão. Mais detalhes vocês podem ver no trabalho original. Aqui é uma foto contendo uma placa de martensita, foi tirada pelo Carl Zünig e eu, no Max Planck, ferro 31% de níquel. Então aqui a gente mostra a martensita em forma de placa. É claro que a martensita não é difusional, mas só para mostrar que essa morfologia de placas é bem comum, placas ou agulhas é bastante comum na precipitação do estado sólido, seja reações não difusionais, seja reações difusionais. Bem, aqui nós temos a placa, idealização de como seria uma placa, e aqui como seria uma agulha.
Então a agulha aqui está representada como um paraboloide de revolução, poderia ser um elipsoide. Existem soluções, Rovai e Kahn tem trabalho que mostra a evolução de precipitados que tem a forma de elipsoide. Mas nesse caso, o mais comum aqui nesse tipo de problema que eu vou tratar, que a agulha seja um paraboloide de revolução. Aí, nesse caso, tem a solução exata de Vantsov, nós vamos voltar depois a isso. Ou cilindro parabólico, nesse caso a parábola está aqui e ela é deslocada formando um cilindro parabólico. A solução é semelhante, né? Nós vemos que aqui, nesse caso a gente tem só uma curvatura aqui, que a gente tem a curvatura nessa direção e outra curvatura aqui. Bom, começa a aproximação do Zener, que é bastante rudimentar, eu diria. A gente tem, no caso das agulhas, a gente tem um cilindro e a ponta do cilindro é uma hemisfera, metade de uma esfera. E no caso do paralelepípedo, a gente tem, no caso de uma placa, a gente tem um paralelepípedo e a ponta do paralelepípedo é um hemicilindro. A gente vê que tem sérios problemas com essa aproximação. Por exemplo, nesse caso do paraboloide ou do cilindro parabólico, a curvatura, né, o raio de curvatura, ele é contínuo, não é constante, mas é contínuo. Nesse caso, existe uma descontinuidade, né? Eu tenho um raio de curvatura que é R. Quando eu chego no ponto em que isso daqui é um plano, esse raio passa a infinito. Então, há uma descontinuidade de raio de curvatura que não é uma coisa razoável em termos físicos, né? Em termos físicos, nós teríamos, então, que ter uma diferença de concentração, porque nós vamos ver que a concentração depende da curvatura, haveria uma descontinuidade aqui. Então, essa aproximação, vamos dizer, ela tem a única virtude, eu acho, é tornar a solução do problema razoavelmente fácil, especialmente porque a gente vai usar o resultado de um outro vídeo, que é a solução aproximada para precipitados esféricos em solução diluída. Nós temos, então, a placa, ou a agulha de raio R aqui, né? E aqui seria o balanço de fluxo na interface, que já foi visto no vídeo de precipitados esféricos, e aqui o resultado final da velocidade de crescimento da placa ou agulha, né? Repara que aqui agora eu coloquei Cα de R, que não tinha no vídeo de precipitados esféricos, porque a solubilidade de um precipitado depende do raio. Quer dizer, essa dependência é maior se o raio for pequeno, não um precipitado com um raio muito grande, como por exemplo, a gente imagina que no diagrama de equilíbrio os precipitados sejam todos de tamanho macroscópico, né? Então o raio é praticamente infinito, a solubilidade é a solubilidade de equilíbrio. Mas quando o precipitado é pequeno, ou o raio de curvatura é pequeno, a solubilidade aqui na ponta desse raio de curvatura vai ser Cαr, vai depender do raio de curvatura. Tá certo? Então, tem uma expressão para isso que nós vamos ver depois. E quando eu introduzo essa expressão aqui, eu obtenho a velocidade de crescimento para o Zener. Bem, aqui eu estou fazendo uma coisa que eu não costumo fazer em vídeos, mas é que eu achei que valia a pena ter essa dedução passo a passo aqui, porque a gente começa com isso aqui, a gente sabe que essa é a dependência da concentração da interface do raio do precipitado, né? Então, a constante capilaridade sobre R. Veja, isso pode valer tanto para cilindro quanto para agulha. É claro que no cilindro nós temos uma curvatura média de meio de R, né? 1 sobre R, meio de 1 sobre R. E no caso da esfera nós temos uma curvatura média de 1 sobre R, né? Tem gente que define de outra maneira, então para a esfera seria 2 sobre R, para cilindro seria 1 sobre R. Quer dizer, a curvatura do cilindro é metade da curvatura da esfera.
porque o cilindro, uma das curvaturas é infinita, é zero, né? Porque o raio de curvatura ali do plano seria infinito. Então a gente tem aqui essa fórmula. Então C0 é igual a C alfa RC, é o raio, quer dizer, um raio tão pequeno que a concentração na ponta da agulha ela é igual à concentração C0. Então quando o raio na ponta da agulha for muito pequeno, não pode haver crescimento, porque a concentração, a solubilidade dele vai ser tão grande que ele vai ter a concentração C0. Então a gente determina esse RC eu escrevi de propósito igual ao raio crítico, porque ele vai coincidir com o raio crítico que a gente calculou lá para a nucleação. Então C0, fazendo o desenvolvimento passo a passo, a gente chega nessa expressão, e isso daqui, de acordo com Christian, eu não vou provar que quando a gente tem um precipitado de raio R, a diferença da concentração dentro do precipitado para a concentração na parte externa, na interface do precipitado, é aproximadamente igual à diferença das concentrações de equilíbrio. Isso o Christian prova, quem quiser os detalhes vai ter que ler um pouco, ter um pouquinho de trabalho olhando o livro do Christian, mas isso eu acho que é razoável, não é uma coisa bastante intuitiva. Substituindo isso e isso, aqui nós finalmente temos isso. Eu fiz questão de colocar a dedução passo a passo, porque quando eu estava elaborando esse vídeo, eu resolvi fazer a dedução que eu nunca tinha feito, eu sempre tinha acreditado nas expressões que eu tinha visto nos livros, e vi que essa dedução não é assim tão óbvia quanto parece, né? Agora que eu botei passo a passo aqui, eu acho que a pessoa com um pouquinho de paciência vai poder acompanhar. Mas eu, por exemplo, tinha dificuldade de ver como é que esse RC ia parar em cima, e depois da dedução deu para ver que realmente isso está correto. Não que a diferença da gente acreditar e a gente fazer passo a passo e ver que o resultado é esse mesmo. É claro que isso não é altas matemáticas nem nada, mas é interessante para o aluno. O aluno que não esteja muito bem preparado talvez tenha muita dificuldade de fazer essa dedução. Então está aqui passo a passo. Bom, agora nós entramos num problema extremamente interessante, e que é o seguinte: quando a gente vê a expressão da velocidade do Zener, a gente vê que tem a velocidade em função do raio de curvatura. E aí? Como é que a gente determina? Mas a gente sabe que durante o crescimento real, a placa vai assumir, ou a agulha vai assumir um determinado raio de curvatura real. Como é que a gente pode determinar esse raio de curvatura? Esse é um problema. É um problema que é intrínseco a essa solução usando esse tipo de abordagem. Não tem jeito, a gente vai ter sempre essa dependência aqui. Então, um dos critérios que a gente vê com frequência em livros-texto e até em trabalhos, e eu já usei no passado em alguns cálculos que eu fiz, é o critério chamado da velocidade máxima. Então, basta a gente derivar igual a zero, a gente determina que R igual a 2RC, determinamos então a velocidade máxima. Tá certo? Veja que essa indeterminação ela não é causada pela simplificação bastante considerável que o Zener fez. Se a gente tivesse usado solução mais rigorosa, usando cilindro parabólico ou paraboloide, como o Ivantissov usou na chamada solução de Ivantissov, nós teríamos o mesmo problema. R continuaria indeterminado. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Esse é o chamado critério da velocidade máxima, que eu durante muitos anos até ensinei, mas alguns desenvolvimentos recentes na área de dendritas térmicas me fizeram questionar esse resultado no estado sólido. Nós vamos ver. Bem, o problema é análogo de crescimento de placas e agulhas no estado sólido, é análogo a um problema muito mais bem estudado, que é o problema do crescimento de dendritas térmicas, quer dizer, durante a solidificação. A gente vê aqui essa foto, muito boa foto, a dendrita num plástico transparente chamado sucilonitrila, poderíamos ter usado também o ácido piválico. A gente nota que tem um raio de curvatura que a gente pode medir.
Então, o professor Martin Glicksman fez muitos experimentos há muitos anos, que eu sempre admirei muito, porque ele usou esse succinilnitrilo. Essa foi uma solução muito astuta de usar um plástico transparente e aí tirar fotos. E no plástico transparente é possível ver a dendrita perfeitamente, que seria impossível em metais. Outra vantagem é que esses plásticos têm ponto de fusão baixo, 40 graus, 50 graus, então é fácil de ver a solidificação. Agora, não é tão fácil quanto parece, porque só para desenvolver a succinilnitrila, o professor Glicksman teve um trabalho, ele teve lá em Volta Redonda dando seminário, e ele explicou como ele desenvolveu esse plástico. Ele não pode ter nenhuma impureza, ele tem que ser extremamente puro, senão estraga o experimento. Então, não vou aqui entrar em detalhes, mas esse não é uma succinilnitrila qualquer que você compra por atacado, né? Ela tem um número de uma pureza extremamente elevada, senão as impurezas iriam atrapalhar o experimento. Então está aqui o crescimento. Então, nesse caso, num trabalho recente, um dos trabalhos que ele fez isso foi agora, em 2011, ele listou 9 critérios que foram desenvolvidos em solidificação para tentar determinar esse raio. Então, por exemplo, o primeiro foi o que a gente usou, o critério da velocidade máxima. Existe o critério da estabilidade interfacial, esse é um critério muito bonito, Mullins e Sequerca. Tem no livro do Christian, por exemplo, a produção mínima de entropia, a produção máxima de entropia, e tem mais outros 5 critérios que eu não vou listar aqui. O que acontece? Quando ele foi analisar o resultado do critério da velocidade máxima aplicado a esse crescimento de dendritas, observou-se que a velocidade real do crescimento da dendrita térmica é cerca de 1% da velocidade máxima. Quer dizer, nós temos usado o critério da velocidade máxima, algumas pessoas no estado sólido, mas na verdade por falta de informação, porque não tem no estado sólido um estudo tão detalhado como a gente tem aqui no estado líquido, desse tipo. Então, eu acho que esse resultado, embora tenha sido obtido em solidificação, mostra que lança uma dúvida muito grande sobre usar o critério da velocidade máxima no estado sólido, na minha opinião. Talvez as pessoas continuem usando porque não tem muita opção, né? Mas realmente desanima, 1%. Se fosse 50%, mas é 1%, 100 vezes menor do que a velocidade real. Então, na minha opinião, o critério da velocidade máxima produz um resultado que pode ter até uma finalidade didática, mas provavelmente está muito longe da velocidade real, mesmo transpondo isso para o estado sólido. É o que eu acho, minha opinião. Mas, para confirmar, teria que ver experimentos nisso, né? Que não é muito fácil no estado sólido. Bom, não é que seja fácil no estado líquido, mas aqui nós podemos contar com os plásticos transparentes. No estado sólido é muito difícil. Bom, eu não podia terminar esse vídeo sem mostrar um gráfico que eu achei realmente espetacular e tem a ver com o nosso tópico, embora ele tenha sido obtido para dendritas térmicas, mas estamos falando aqui de crescimento de placas. E eu mencionei inicialmente que a solução de Vantsov, que eu não estou mostrando os detalhes aqui, mas tem vários livros-texto, era uma solução mais correta do que a aproximação de Zener, né? Então, a solução de Vantsov aqui foi inicialmente comparada aqui com esses experimentos feitos na Terra, de solidificação, quando a gente comparava o número de Peclet, né, velocidade, raio, vezes 2α, sobre superresfriamento, fazia uma comparação, não importa, a gente via que a solução de Vantsov desviava um pouco, só para superresfriamentos maiores é que ela coincidia. Mas acontece o seguinte, quando a gente faz um experimento na Terra, por mais cuidadoso que a gente seja, é muito difícil evitar a convecção, porque mesmo que você evite a convecção forçada, quer dizer, você garanta que o seu líquido esteja, no caso do estado líquido, que esteja perfeitamente
imóvel, vamos dizer assim, como existe um gradiente de temperatura, existe um gradiente de densidade do líquido e isso vai provocar convecção, por menor que seja. E isso, a solução de Ivantsov não foi feita para incluir o termo da convecção. Isso é um trabalho ainda por fazer. Agora, quando foram feitos experimentos em microgravidade, no caso no ônibus espacial da NASA, esses experimentos foram feitos pelo professor Martin Glicksman e a equipe dele. O que acontece? Esses experimentos mostraram que a solução em microgravidade evidentemente não tem convecção, né? Então mostraram que de fato a solução de Ivantsov é muito boa e descreve muito bem o resultado experimental. Veja bem, a solução de Ivantsov ela não resolve o problema da determinação do raio, é o problema que a gente estava falando da velocidade máxima. Mas se a gente mede o raio experimentalmente e usa a solução de Ivantsov, a gente vê que, medindo todos os parâmetros com muito cuidado, é muito difícil fazer esse experimento que foi feito, porque é preciso saber a energia interfacial do plástico, né? E uma série de coisas. É preciso controlar muito bem o superresfriamento. Imagina no espaço, porque não foi nenhum dos cientistas, foi lá como astronauta, né? O experimento foi montado em terra, numa caixa fechada, né? E tudo controlado aqui da Terra, mas o experimento tinha que funcionar sem ninguém estar lá para meter a mão. Não é uma coisa... A gente vê um gráfico assim, parece, tá. Não, isso, na minha opinião, é um resultado fantástico. Fantástico mesmo. Mostra ciência feita num nível extremamente alto. Para terminar, então, vamos falar de algumas conclusões. A primeira que a solução aproximada do Zener que eu mostrei, ela captura alguns pontos importantes, físicos importantes do crescimento de placas e agulhas, como a dependência do crescimento do raio de curvatura da ponta da placa ou da agulha, a indeterminação, você ter que adotar um critério, vamos dizer, extra solução, como o critério da velocidade máxima para determinar R, né? Agora, eu acho que essa solução, de todas as que eu mostrei aqui, aproximadas de Zener, é a que tem mais um valor didático do que prático, porque nesse caso nós temos a solução exata do Ivantsov para paraboloides e eu não vejo assim, acho que a solução, nesse caso, a aproximação do Zener é muito grosseira, ao contrário da aproximação feita, que está num outro vídeo, para precipitados esféricos, que é muito boa. Eu não gosto muito dessa aproximação. Nota que mesmo a solução do Ivantsov não está livre da indeterminação que nós temos sobre o raio da ponta da placa ou da agulha. E isso, no caso dos experimentos feitos com plásticos transparentes, a gente pode medir esse raio, né? E eu acho que há pouca informação experimental no caso do estado sólido, quando a gente compara com a quantidade de resultados experimentais que a gente tem no caso das dendritas térmicas, em boa parte devido ao fato que nós temos um sistema que a gente pode estudar, que é o caso da solidificação na sucilonitrilo e no ácido pivárico, que são plásticos que solidificam como metais, né? Tem o mesmo tipo de solidificação, nem todo plástico solidifica daquela forma, né? Então, esses estudos contribuíram muito para o avanço desse tipo desse conhecimento. Por exemplo, esse resultado dos estudos feitos em dendritas térmicas mostraram que a velocidade real é coisa de 1% da velocidade máxima, o que mostra que o critério da velocidade máxima nas dendritas térmicas é muito ruim. Eu acho que se ele foi tão ruim assim nas dendritas térmicas, provavelmente ele também é ruim no estado sólido. É a minha opinião. Eu até acreditava um pouco, né, na velocidade máxima, achava que raio ser igual a 2 vezes o raio crítico era um resultado bem intuitivo, mas esses resultados me deixam uma grande dúvida sobre a validade do critério da velocidade máxima no estado sólido.
Eu acho que o ônus da prova agora está para aqueles que acreditam que é um resultado válido. Então, esses estudos, como eu disse, usando os plásticos transparentes como succinilnitrilo e ácido piválico, conduzidos pelo professor Martin Glix, uma equipe dele, tanto no solo, na terra, quanto no espaço, a bordo do ônibus espacial, mostraram a validade da solução de Van de Sove. Veja, no caso deles, o que atrapalhava a solução de Van de Sove é que eles tinham convecção. No estado sólido nós não temos convecção, então eu acho até que ela é, talvez, melhor até no estado sólido do que no estado líquido. Bem, essa foi um vídeo um pouquinho diferente, porque eu mostrei aspectos que foram desenvolvidos originalmente para solidificação, mas que a gente pode fazer um paralelo com problemas do estado sólido. Então, eu sempre fui um grande fã desse estudo de dendritas térmicas em plástico transparentes. Eu recomendo aqueles que têm algum interesse que pesquisem um pouco mais. Eu dou referências, a partir dessa referência você pode chegar a outras, etc. Então, eu queria agradecer quem teve paciência de ver o vídeo até aqui e pedir que façam suas críticas, sugestões e, por favor, inscrevam no canal.